Como ouvir Deus? Como entender a vontade de Deus? Em meio a tantas vozes que surgem em nossa mente, em nosso coração, tantas opções, como ouvir a voz de Deus? Jó declarou no capítulo 23, verso 11: eu sigo o caminho que Ele me mostra e nunca me desviarei para lado nenhum. A grande dificuldade de ouvir Deus diante de um dilema, diante de uma decisão que precisamos tomar, é justamente conseguir calar o nosso coração, ou seja, a nossa própria vontade, que muitas vezes vai falar mais alto, vai querer impor aquilo que está em nosso próprio coração. Como deixar neutra essa voz da nossa vontade diante de uma decisão que precisamos tomar? Pois muitas vezes nós oramos para Deus pedindo: Senhor, me mostra a sua vontade, mas na verdade em nosso coração nós já temos a nossa própria vontade que está gritando, que está dizendo o caminho para que a gente venha seguir. Neutralizar essa voz que clama muitas vezes por conforto, por sossego, por bem-estar, ou que mesmo diante de algum dilema que enfrentamos, uma mágoa, algo que nos chateou, nos faz sair da onde estávamos e querer seguir em uma direção diferente. E aí começamos: eu creio que Deus não tem mais isso para mim, o meu tempo aqui acabou, e outros dilemas que vêm ao nosso coração, que muitas vezes é a nossa vontade que está gritando dentro de nós: vá por esse caminho. Calar essa voz é o que nos faz poder ouvir a voz de Deus. Eu confesso que não é fácil, porque nós temos o nosso entendimento, temos aquilo que nos dá prazer, temos coisas que realmente nos levam a querer fugir da dor, fugir da dificuldade diante de um dilema que enfrentamos. Mas Jó tinha no seu coração a certeza: eu sigo pelo caminho que Ele me mostrar e nunca me desvio dele. Saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável é uma das convicções que precisa estar em nosso coração. Do jeito de Deus é melhor que o nosso. A maneira de Deus é melhor que a nossa. Realmente confiar nessa vontade faz calar a voz do nosso interior. Ou seja, nós pensamos em todas as vezes que tomamos decisões e nos frustramos por ter seguido o nosso coração. Inclusive, esse é um conselho muito comum. Nós vemos pessoas dizer, e parece ter muito sentido quando elas dizem: siga o seu coração. Porém, a palavra de Deus nos diz que o coração, ele é como uma doença incurável. O nosso coração, ele é corrupto, ele se vende. Essa ideia de siga o seu coração não é uma ideia bíblica, não é uma ideia que nasceu em Deus. O que nós temos que seguir é a vontade de Deus, porque a palavra também diz que 1000 anos à nossa frente para Deus é como o dia de ontem, que acabou de passar, que ainda está fresquinho na memória. Deus vê muito além de você. Deus vê muito além do que você pode imaginar. Deus sabe como te conduzir. Por isso, confie nele. Esse é o princípio que nós devemos seguir quando desejarmos saber qual é a vontade de Deus. Confie nele. Confie em Deus. Saiba que Deus não erra. Deus nunca erra. E que Ele te ama e o seu amor o leva a conduzi-lo pelo aquilo que é melhor para você, não aquilo que você pensa que é melhor para você. Que Deus te ajude a calar esta voz em seu coração, à medida que você confie nele, à medida que você realmente deseje saber a vontade de Deus. Porque senão a gente vai com esta mente: puxa, eu quero ir para a direita, eu estou tendencioso a ir para a direita. E aí você
recebe uma mensagem de Deus através de uma leitura bíblica, através de alguém da igreja que fala contigo, uma pregação, ou mesmo no seu momento de oração, e a gente ignora, porque está tão forte em nosso coração ir para a direita, que quando Deus fala, vai para a esquerda, nós pensamos, não, isso não é de Deus. E na verdade a gente vai procurar algo que vai confirmar uma decisão que nós já tomamos no coração. Essa decisão já está tomada e a gente fica tentando nos enganar. O que na verdade a gente quer é qualquer vestígio que venha confirmar aquilo que já está em nosso coração. Ouvir Deus requer confiar inteiramente nele, ao ponto de dizer, Senhor, se é para ir para a esquerda, eu vou para a esquerda, mesmo que o meu coração esteja tendencioso a ir para a direita. E olha só, o povo de Israel, quando saiu do Egito, quando foi liberto pelas mãos de Deus, com grande poder, sinais, Deus efetuou ali no Egito. A Bíblia diz que o caminho mais curto, ou seja, o caminho racional, o caminho das convicções, o caminho mais plausível, era caminhar pela terra dos filisteus. Era mais curto, mas a Bíblia diz que Deus fez o povo se desviar pelo caminho do deserto. O povo pegou rumo ao deserto, confiando em Deus. E eles marcharam e chegaram diante do Mar Vermelho, tendo Faraó perseguindo eles. E o que parecia, peraí Deus, você nos enganou, eu segui a sua vontade, eu pedi direção e o Senhor nos mandou por aqui. Quando Deus nos conduz, Ele é responsável. E mesmo quando tudo parece ser o caos, Deus ainda é Senhor sobre isso. Deus não anda pela lógica humana. E no momento certo, Deus disse a Moisés, mande o povo de Israel marchar. Marchar como? É um mar à nossa frente. Que caminho é esse? Um caminho sobre o mar? Sim, um caminho através do mar. Deus abriu o mar e o povo de Israel atravessou. Confie em Deus, mesmo quando não for do seu jeito, mesmo quando parecer contrário às suas convicções, mas se estiver de acordo com a palavra de Deus, acordo com a direção de Deus, essa voz no coração for neutralizada, você vai ouvir claramente Deus te dizendo, vá, porque eu sou contigo. Deus te abençoe.